Bom dia, irmãos. Bom estudo para todos, boa semana e um bom domingo com Jesus. O meu versículo de hoje é Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém, meus irmãos. Bom estudo, viu? Bom dia. Isaías 25, versículo 8. Deus tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a maldição do seu povo, porque o Senhor falou. Amém. Louvamos a Deus pelo dia do Senhor, louvamos a Deus pela alegria de estar junto com os irmãos e com todos os que separaram este tempo para o estudo bíblico dominical, cuja finalidade é glorificar o santo e glorioso nome de Deus e também de sermos fortalecidos na fé, na confiança, na comunhão, na dependência de Deus, o Senhor, e fortalecidos na esperança de gozo das promessas maravilhosas de Jesus, tanto as que dizem respeito aqui à terra, como também as que dizem respeito ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém, ao novo corpo imortal e incorruptível, e à nova comunhão pessoal com Jesus por toda a eternidade, e com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, sem ausência, sem exceção de nenhum, também por toda a eternidade. É assim que eu estou entrando nesta adoração, e é assim que eu desejo que todos os irmãos em Cristo e todos que participam deste ato de adoração possam entrar e participar e serem enriquecidos por ela. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pelo dia do Senhor, no qual Jesus Cristo foi investido de toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra, sobre tudo e sobre todos. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai e Senhor, porque o nosso país, todos os demais países, o nosso povo e todos os demais povos, e nós, teus filhos e teus servos, temos um Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, e sem exceção de ninguém. E este Senhor absoluto é o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por esta graça maravilhosa, que enche o nosso coração de grande, profunda e intensa alegria.
e por tua misericórdia, Senhor, nos fortaleça a nossa fé, nossa confiança, nossa comunhão, nossa dependência do Senhor, nossa esperança de gozo das promessas do Senhor Jesus Cristo, tanto as que dizem respeito aqui à terra, como as que dizem respeito amanhã e para sempre no céu. E para que, fortalecidos na dependência do Senhor, possamos vencer a carne, o mundo e o diabo, que jamais largam de nós todos os dias, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Cantemos o hino de número 23. Hino de número 23. Ó, vinde adorar ao Deus Criador da terra e dos céus, eterno Senhor, ao Deus que habitando no reino da luz a nós se revela por Cristo Jesus. O seu grande poder podeis contemplar no céu estrelado, no amplo mar, a gota de orvalho, a mínima flor, proclamam constantes ser Deus, seu autor. Ó, vinde adorar ao Deus Salvador, que em Cristo Jesus nos mostra favor. Ao Deus que benigno, com graça e perdão, pecados cobrindo, nos dá redenção. Amém. Pela graça de Deus, estamos dando conta na Escola Bíblica Dominical do estudo do breve catecismo. A doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil está em seus símbolos de fé. São símbolos de fé da Igreja, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo que estamos estudando, e também o catecismo de educação cristã, que todos os pais da nossa igreja têm, para que possam introduzir seus filhos no estudo da palavra de Deus, mediante a orientação do catecismo menor, do catecismo de educação cristã. O breve catecismo, ele tem 107 perguntas, dividido em 3 partes.
A primeira parte é o que devemos saber, perguntas de 1 a 3. O que devemos crer, perguntas de 4 à pergunta 38. E da pergunta 39 à pergunta 107, o que devemos fazer? Esta regra é maravilhosa, não apenas para a gente abordar o estudo da Bíblia através do breve catecismo, como também para abordarmos os estudos e as meditações que fazemos em nossas devocionais pessoais e familiares em nossas casas. Todo texto que lermos, a gente sempre deve perguntar: o que eu devo saber desse texto? O que eu devo crer nesse texto? E o que eu devo fazer pelos ensinos e revelações desse texto? Pela graça de Deus, estamos estudando a pergunta de número 9. Portanto, está dentro da segunda parte do catecismo, o que devemos crer. O subtema é a obra da criação, parte 1. E o tema da nossa lição é do nada, o Senhor fez tudo. Vamos dizer juntos o tema específico de nosso estudo? Do nada, o Senhor fez tudo. A base bíblica, que é a parte mais importante do estudo bíblico, são os textos bíblicos. É a palavra de Deus, nosso Pai e Senhor, revelada pelo Espírito Santo. Quando nós lemos esses textos, é Deus pessoalmente que fala conosco por intermédio do seu Espírito, sem intervenção de homem nenhum. Quando lemos esses textos bíblicos, Deus, nosso Pai e Senhor, Ele fala pessoalmente conosco por intermédio do seu Santo Espírito. Portanto, em todas as nossas lições, nós devemos enfatizar e reenfatizar a importância da leitura dos textos sagrados, porque por eles Deus fala sempre pessoalmente conosco. E o Espírito Santo que habita em nós, porque somos seu templo, seu santuário, e por habitar em nós, ele é nosso paráclito, ele é nosso companheiro inseparável, ele nos ilumina para que, na verdade, possamos, conhecendo, entender aquilo que estamos lendo, conhecendo e entendendo. Mas o Espírito Santo, nosso companheiro inseparável, não só nos dá luz, porque ele também nos dá fé, para que a gente, estudando, conhecendo e entendendo por sua iluminação, a gente possa, pela fé, pelo poder que ele nos concede, mediante a palavra de Deus, e que se chama fé, possamos aceitar, guardar, viver e testemunhar, e sermos santos, e sermos sal da terra, e sermos luz do mundo, que é o propósito de Deus, que é a vontade de Deus para todos aqueles que ele salvou mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Ainda introdutoriamente, mas dizendo respeito à importância da palavra de Deus para nós, a Bíblia não é uma revelação completa da pessoa e da vontade de Deus, mas é uma revelação completa de tudo que precisamos saber sobre a pessoa de Deus e sobre a vontade de Deus.
quanto mais nós conhecermos a Bíblia, quanto mais meditarmos na Bíblia, e quanto mais a Bíblia fizer parte do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, tanto mais a gente vai conhecer a pessoa e a vontade de Deus. E quanto mais conhecermos a vontade, a pessoa e a vontade de Deus, mais nós vamos confiar nele, mais nós vamos ter comunhão com ele e mais nós vamos fazer a vontade dele. Quanto menos estudarmos e meditarmos na palavra de Deus, menos vamos conhecer a pessoa de Deus e a vontade de Deus. Menos vamos ter comunhão com ele. Menos vamos fazer nossa vida depender dele. E menos nós vamos fazer a vontade dele nas nossas vidas. E isso, meus amados e meus queridos irmãos, não pode acontecer conosco. Agora, também saibam, quanto mais a gente conhecer a pessoa de Deus e a vontade de Deus, pelas revelações que ele nos faz na sua santa palavra, e para a qual somos auxiliados pelo Espírito Santo, o que ele revela na Bíblia é inesgotável. A gente não consegue, por mais que estude as Escrituras Sagradas, por mais que entenda, por mais que aceite, por mais que guarde, por mais que viva, por mais que testemunhe a palavra de Deus, quanto às revelações que ele fez na sua palavra, ele é inesgotável. Sempre ainda tem mais para a gente conhecer a respeito dele, sempre tem mais para a gente conhecer a vontade dele, porque Deus é inesgotável. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é uma revelação completa a respeito da pessoa e da vontade dele, mas a revelação que ele nos faz da sua pessoa e da sua vontade na Bíblia são inesgotáveis. Quanto mais a gente saber, ainda temos muito a saber a respeito da vontade e da pessoa de Deus. Portanto, o nosso slogan na Escola Bíblica Dominical é o de Miqueias 6,3, primeira parte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O primeiro texto, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31, ele fez parte do nosso estudo no domingo passado. Será que os irmãos conseguem, de cabeça, recordarem os dias da criação? Vamos fazer um esforço. Primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou os mares, Deus criou a terra e Deus criou os vegetais. No quarto dia, Deus criou os astros. Deus criou os luminares do céu. Ele criou o sol, ele criou a lua e ele criou também as estrelas. No quinto dia, ele criou os animais do mar e os animais do ar. No sexto dia, ele criou na primeira parte do dia os animais
domésticos, os animais selváticos e os répteis. E na segunda parte do dia e última parte da criação, ele criou o homem e a mulher e os casou. Também gostaríamos de dizer que, se porventura os irmãos desejarem fazer alguma pergunta a respeito do estudo da palavra, poderão fazê-lo no telefone da Irene. E, ao final, eu tomo conhecimento dessas perguntas e procurarei, pela graça de Deus, respondê-las. Então, se porventura houver qualquer pergunta, façam a pergunta no telefone da Irene, no grupo da igreja. E a gente, então, na verdade, responde aos irmãos antes de concluirmos o estudo bíblico dominical desta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, que é o segundo texto da palavra de Deus e que tem revelações maravilhosas para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa Bíblia. Se de fato o querido irmão, a querida irmã, o querido participante da escola bíblica dominical tem a Bíblia, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Não deixe que Deus fale com você por meio de outros que estão lendo. Deixe Deus falar pessoalmente, por meio do seu Santo Espírito ao seu coração. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Goze, desfrute. Isso adora o Senhor e isso fortalece nossa fé, comunhão e dependência de Deus, o Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 ao versículo de número 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até o 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse e que vem depois de mim. Contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim.
porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Vou fazer uma releitura do texto. E o irmão, a irmã e todos quantos participam da Escola Bíblica Dominical desta manhã, acompanhem a leitura. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava em Jesus. E a vida que estava em Jesus era a luz dos homens. Jesus, que é a luz, resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz, que é Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz que é Jesus, a fim de todos virem a crer na luz que é Jesus por intermédio dele, João Batista. João Batista não era a luz, mas João Batista veio para que testificasse da luz que é Jesus. A saber, que Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não conheceu Jesus. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam Jesus, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus, os quais, isto é, os que creram no nome de Jesus, não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem. Essas três expressões, elas se referem ao homem. Jesus, os que creram em Jesus, eles não nasceram de maneira nenhuma da vontade do homem, nem da vontade do pai do homem, nem da vontade do filho do homem, e nem de qualquer outro homem. Eles nasceram da vontade de Deus. E Jesus também se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é verdade. E vimos
a glória e vimos a sua glória divina. Glória como do Filho de Deus. João Batista testemunhou a respeito de Jesus, a luz, e exclama: Jesus é o de quem eu disse. Jesus é o que vem depois de mim. Contudo, apesar de ter vindo depois de mim, é ele em quem tem a primazia. Ele tem a primazia porque já existia antes de mim. Porque todos nós, isso é maravilhoso, é nós, estamos aqui, estamos aqui. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça de Jesus. Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, nosso Pai e Senhor. O Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem revelou Deus, nosso Pai e Senhor. Aleluia! Aleluia! É impossível a gente ler esse texto. E é impossível a gente não ouvir Deus, nosso Pai e Senhor, falar ao nosso coração. E não há como a gente não ouvir Deus falando pessoalmente ao nosso coração, sem intermédio de ninguém, dele, para nós. Sem que não enchamos, sem que não façamos encher nosso coração de uma grande alegria, de uma grande satisfação e de sermos fortalecidos em nossa fé, confiança, comunhão, dependência de Deus o Senhor e da esperança de gozo das promessas de Cristo que dizem respeito à terra e as que dizem respeito ao novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Mas antes de meditarmos no texto, porque ele tem revelações maravilhosas, eu gostaria de destacar dois textos que causam uma profunda tristeza em nossos corações, que são as revelações que Deus Pai, que Deus, nosso Pai e Senhor, nos faz por intermédio do Espírito Santo, nos versículos 10 e 11. Primeiro, ele se refere ao mundo, quer dizer, ao conjunto à humanidade. E depois, no versículo seguinte, ele se refere ao seu povo, ao povo de Israel ontem e ao seu povo, a Igreja de Cristo hoje. Quando leio esses textos, eu sou invadido por uma tristeza muito grande. Me dá vontade até de... Eu não choro, mas que dá vontade de chorar, dá vontade de chorar. Tal a tristeza que estas revelações que Deus, nosso Pai e Senhor, nos faz a respeito, por intermédio do Espírito Santo, a respeito de Jesus. Primeiro, em relação à humanidade. E segundo, inicialmente relativo ao povo de Israel e hoje a Igreja de Cristo, que somos nós. Portanto, o que é dito no segundo versículo, ele diz respeito a muitas pessoas
que estão na igreja de Cristo sem serem de Cristo. Versículo de número 10. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, de Jesus. Mas o mundo não conheceu Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso não traz tristeza ao seu coração? Saber que o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, que celebra o Natal todos os anos, do nascimento de Jesus na terra, que celebra a Páscoa, que celebra na Páscoa a morte de Jesus, que foi criado por Jesus, não recebeu Jesus, até hoje, ainda não recebeu Jesus. Será que isso não causa tristeza no seu coração? Será que não dá vontade de chorar? Agora, o versículo 14, ele ainda impacta mais nosso coração e faz com que a nossa tristeza ainda seja maior do que a tristeza do versículo 13. Olha só o que diz Deus, nosso Pai e Senhor, por intermédio do Espírito Santo, que registrou esta revelação de Deus, nosso Pai e Senhor, e que nos ilumina para que a gente possa entendê-la e que nos dá fé, força para que a gente possa aceitar isso como uma verdade absoluta de Deus. Isso não é uma verdade relativa. Jesus veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Jesus veio. Jesus formou um novo povo. A sua igreja. Mas nem todos que estão na sua igreja não o receberam no seu coração, na sua alma, na sua vida. E sabem como é que a gente sabe disso? Porque nem todos os que estão na igreja e dizem até que são salvos, não são santos. Por isso é que a Bíblia revela em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. E vou deixar isso ainda muito mais claro. Segui a paz com todos e procure ser santo, porque se você não for santo no que você pensa, no que você fala, no que você faz, no que a sua vida é, você não verá o Senhor. Por isso é que o texto está dizendo isso aqui. Jesus veio para o seu povo de Israel, mas o seu povo de Israel não o recebeu.
a palavra está aqui. O Espírito Santo também está aqui. Não só para nos dar a palavra, para que a gente conheça a palavra, mas também para que a gente entenda a palavra, para que a gente aceite a palavra, guarde a palavra, viva a palavra e, na verdade, testifique a palavra. Mas a segunda colocação que eu gostaria de fazer no texto é a respeito de João Batista. Eu vou ler aqui os versículos 6, versículo 7 e versículo 8. O 6, o 7 e o 8, eles se referem a João Batista. E o Espírito Santo, ele tem uma mensagem poderosa para o nosso coração, através do texto e das revelações que ele nos faz a respeito de João Batista. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem o texto e depois a gente interpreta o texto iluminado pelo Espírito Santo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer em Jesus por intermédio de João. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz, que é Jesus, que tendo vindo ao mundo também como homem, ilumina a todos os demais homens. Primeiro, versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Os irmãos se lembram de que Zacarias, no exercício do sacerdócio, ele coube-lhe a graça de entrar no Santo dos Santos, a fim de que celebrasse, e ali só se entrava uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, ele se preparou para entrar lá, não só porque estava designado, ele tinha que se preparar, além de designado, ele tinha que se preparar para entrar lá no Santo dos Santos. Então ele era o designado, estava preparado e entrou lá no Santo dos Santos, para dar conta das obrigações que Deus havia estabelecido que os sacerdotes devessem realizar uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Então ele está lá no Santo dos Santos. Então lá no Santo dos Santos, o anjo do Senhor aparece para ele. Ele já ficou surpreendido pela presença do anjo de Deus lá no Santo dos Santos. E diz para ele o seguinte: Zacarias, a sua oração e a oração de sua esposa Isabel, que já eram anciãos, foram ouvidas. E você vai ter um filho. Vamos abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram íntegros em suas vidas, e eles eram íntegros no ministério que realizavam.
Quer dizer, eles eram santos e eles davam conta com santidade de suas vidas. E passaram a vida fértil deles o tempo todo orando a Deus para ter um filho. E o filho não veio. Eles alcançaram a velhice. Passou o tempo deles terem filhos. E agora ele está lá no Santo dos Santos. Aparece um anjo e fala com ele o seguinte: Zacarias, a sua oração e a oração da sua esposa foram ouvidos. Os irmãos estão percebendo que Deus responde nossas orações no tempo que Ele tem determinado para responder. Que não significa, por orarmos a Deus segundo a vontade de Deus, que Ele não ouça. Mas Ele ouve e Ele responde no tempo em que Ele quer responder, que é o tempo certo. Para Ele responder, para Ele intervir, para Ele se manifestar, para Ele dizer que aquelas orações, elas não foram em vão. E o anjo acrescenta: vocês não somente terão um filho, o nome dele será João, e ele será cheio do Espírito Santo, narizeu. Quantas revelações maravilhosas no Santo dos Santos. Viu um anjo de Deus. O anjo disse para ele que ele teria um filho. Que esse filho se chamaria João. Que ele seria cheio do Espírito Santo. E João disse para o anjo: mas como será isso? Minha esposa já está velha. Eu também sou velho. E o anjo não gostou de ouvir aquilo, não, só. E o anjo disse para ele: eu vim aqui mandado por Deus para dizer essas palavras que eu acabei de dizer para você. Mas porque você não creu, porque você achou que sua velhice é impeditiva para Deus te dar um filho, o filho vai nascer. E ele vai ser, ele vai se chamar João, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, mas você vai ficar mudo até o dia em que você crer que para Deus não há impossíveis em toda a sua vontade. E quem disse isso? Virgem Maria. Porque para Deus não há impossíveis em toda a sua vontade. E ela, virgem, teve um filho. Zacarias e Isabel, sendo velhos, também tiveram filhos. E agravados, porque Zacarias e Isabel, sendo filhos, e eles eram de fato filhos de Abraão, eles eram descendentes de Abraão mesmo, não é? Já sabiam que Abraão e Sara eram velhos quando tiveram filhos. Então não se justifica nossa incredulidade diante das revelações da palavra de Deus. E já aprendemos duas lições importantíssimas aqui. Primeira, nossas orações são sempre ouvidas por Deus,
mas Deus responde no tempo que é certo. E temos que combater nossa incredulidade. Segundo, a nossa incredulidade não impede Deus de fazer a vontade dele no tempo que ele estabeleceu. E já vimos isso nos versículos 13 e 14. Não obstante o mundo ter sido criado por Jesus estar no mundo, Deus não deixou de mandar Jesus para o mundo. Apesar do povo de Israel ter sido criado e abençoado por causa de Jesus, Deus não deixou de mandar Jesus, não obstante o povo ter sido o tempo todo rebelde para com o Senhor. Segunda lição importante: a rebeldia do homem não impede a vontade e a graça de Deus. Terceira lição importante: mesmo a igreja sendo o corpo de Cristo, e mesmo muitos que se dizem participantes desse corpo não serem, ele não deixa de abençoar a sua igreja. Ele não deixa de conservar a sua igreja, para que ela vá percorrendo as gerações, chegando à nossa geração e nos fazendo participantes dela. Isso é maravilhoso, irmãos. E nossos filhos, que por nossa santidade de vida são santificados, a igreja também vai para eles, para os netos, para os bisnetos, até que o número dos escolhidos de Deus se complete. E nesse dia, Jesus voltará. E tanto aqueles do mundo que não o conheceram, e tanto aqueles da igreja que não o receberam, vai dobrar seu joelhinho e com seu joelhinho dobrado vai dizer com sua língua que Jesus é o Senhor. E quando diz que Jesus é o Senhor, ele está dizendo que Jesus é santo. Só diz que Jesus é o Senhor, segundo a palavra, quem é santo. Quem não é santo não diz que Jesus é Senhor, porque se dissesse, seria santo. E para a gente dizer que Jesus é nosso Senhor, é lógico que primeiro temos que ser lavados pelo sangue de Jesus para sermos trazidos à vida e para nascermos de novo. Então, para que a gente seja santo, é obrigatório que a gente nasça de novo e seja uma nova pessoa. Agora, com uma nova pessoa, e para provar que de fato é uma nova pessoa, que foi trazido da morte em seus delitos e pecados para a vida, que deixou de ser filho de Adão e agora é filho de Deus, precisa fazer 3 coisas. Primeiro, precisa conhecer a vontade de Jesus, que são os seus mandamentos, entendê-los, aceitá-los, guardá-los e vivê-los. Segundo, precisa amar a oração,
fazer oração e ter vida de oração. E terceiro, precisa praticar as boas obras que Deus previamente preparou e ordenou para a gente andar nelas. Quem não ama a Bíblia, não estuda a Bíblia, para se alimentar da Bíblia, para a Bíblia fazer parte do coração, da alma, da